30 minutos? Então, 30 minutos para que Vossa Excelência faça a explanação. Senhora Verônica, gostaria de deixar a sua vontade, mas sinta-se convidada para compor a mesa conosco. Vai dificultar um pouco para acompanhar a apresentação, mas que, na verdade, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu queria agradecer o convite do deputado Hugo Mota para participar dessa audiência pública. E é uma grande honra e uma grande responsabilidade, tá, por esse assunto ser de elevada importância para a saúde pública e para o meio ambiente, como depois nós vamos ver na questão dos números. Tá? E eu queria, inicialmente, passar ao deputado Hugo Mota, tá, a cópia de uma resolução de um evento científico internacional que houve há alguns anos atrás em Porto Alegre sobre essas questões. E depois eu gostaria que isso constasse também em ata, né? Bom, então nós vamos iniciar, tá, a nossa apresentação, tá, com o título, tá? É os principais efeitos biológicos das radiações não ionizantes, tá? E eu tenho uma proposta de um outro título que está ali também, é por que nós acreditamos que existe compatibilidade entre se falar bem, tá, uma boa qualidade de comunicação, e também preservar a saúde. Ou seja, que não é incompatível que as pessoas tenham uma boa qualidade de comunicação e que a sua saúde seja preservada, como nós vamos discutir aqui. Bom, o professor tem um cacuete, o professor gosta de fazer pergunta, tá? E eu fiz a mesma pergunta hoje de manhã na reunião da CDU. Tá? Então, uma das perguntas é o seguinte: quantos aqui nesse plenário sabem que a Organização Mundial da Saúde, há mais de 2 anos e meio, já declarou essas radiações não ionizantes como possivelmente cancerígenas? É grupo 2B. Então, quem sabe que a OMS, há mais de 2 anos e meio, declarou isso possível, por favor, levante o braço. Olha aqui, ó, ninguém sabe dentro desse plenário. Tá? E isso aqui está no site da Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde é, sim, a entidade máxima em termos de saúde no mundo. Tá? A outra questão importante é a segunda pergunta. Tá? Quem sabe que nos manuais dos aparelhos celulares está escrito que eles não devem ser operados, tá, em distâncias menores que 1,5, 2 ou 2,5 centímetros de qualquer parte do corpo? Isso aí está lá no manual. Quantos já leram e já viram isso no manual? Por favor, levante o braço. De novo, não existe. Então, essas duas questões são muito importantes e vão permear essa discussão de proteção à saúde e ao meio ambiente de todas essas tecnologias. Nós não vamos falar só sobre celulares ou estação de rádio base, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth e também as questões de frequência mais baixa, por exemplo, de 60 Hz. Tá? O problema, a meu ver, mais essencial em toda essa nossa discussão é que esse resultado da Organização Mundial da Saúde, tá, através desse órgão dela, que é o IARC, International Agency for Research on Cancer, tá? Isso aí, essa classificação do grupo 2B, aparentemente não resultou em nenhum impacto significativo nas percepções dos governos e suas responsabilidades em proteger a saúde pública, tá? Especialmente porque essas radiações são muito difundidas, tá? E mais ainda, porque existem reduções de risco que são muito fáceis e muito simples. A população não sabe, por exemplo, usar o fone de ouvido e afastar o aparelho de qualquer parte do corpo, tá? Usar a mensagem de texto, usar a viva voz,
encostar o celular na cabeça, tá, é um procedimento altamente equivocado. Tá? Ainda mais, usa-se muito telefonia celular, tá, quando, por exemplo, existe disponível a telefonia fixa. Tem muita gente que usa em casa o celular. Tem muita gente que nem tem o fixo em casa, só tem o celular. Tem muita gente que está no trabalho e usa o celular. Então, a nossa proposta é uma quebra de paradigma, que só use o celular quando a pessoa estiver se movendo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E sempre que possível, sempre que disponível, usar sim telefonia fixa. Se isso acontecesse, a rede móvel ia ficar muito mais desafogada e ia, então, haver um benefício muito grande para a população, porque hoje em dia a rede móvel está saturada. Por exemplo, em Porto Alegre são mais que 700 herbes. Nós vamos mostrar aqui resultado de pesquisa epidemiológica mostrando problemas em raios de até 350 ou 400 metros em torno das herbes. Se a gente mapear essas mais que 700 herbes na cidade de Porto Alegre, nós vamos observar que pouca gente está fora desse raio de 350 ou 400 metros. Então, se por exemplo, 50% da população usasse menos o celular e usasse só para a finalidade que ele foi projetado, que é quando está se deslocando, se você estivesse em casa e no trabalho, aqueles que usam muito o celular hoje, usando mais a rede fixa, ia desafogável. E, de repente, até não precisar nem botar mais herb. Tá? Então, é questão de conscientização dos problemas que nós vamos mostrar aqui. E das questões fundamentais é isso. Riscos desnecessários podem e devem ser evitados. Aqui está o espectro eletromagnético, tá? E nós vamos nos referir, tá, às radiações não ionizantes, principalmente as radiofrequências e micro-ondas, que é essa faixa aqui. Nós não vamos tratar de radiações ionizantes. Tá? E nós vamos mostrar, então, que mesmo sendo não ionizantes, causam, sim, problemas sérios, tá, aos tecidos humanos e, muito importante, em níveis muito baixos de exposição. Tá? E um dos problemas mais essenciais é que as normas internacionais mais difundidas e que atualmente é adotado pela legislação nacional, tá, e em muitos outros países, essas normas são muito antigas, têm mais de 15 anos, e o tipo de exposição da população nesses 15 anos mudou. Então nós temos que encarar a nova realidade. Qual é a nova realidade? É que nós estamos, sim, expostos várias horas por dia a essas radiações. Então são exposições que não são de curto prazo, como aquela que as normas previam, são exposições de longo prazo. E essa é uma questão fundamental também. Olha aqui, ó, quando nós estamos falando em termos de ordem de grandeza, olha aqui, ó, mais que 268 milhões de terminais móveis no nosso país. No mundo, mais que 6,8 bilhões. Então, mesmo que fosse um percentual pequeno de dano, tá, o risco em termos de pública é gigantesco. Tá? E uma outra coisa muito importante é o mercado anual, ali o valor, ó, 3 trilhões de dólares. Esse número é um número muito grande, ali está todo com zerinho, para a gente ver, e essa grandeza do mercado muitas vezes justifica algumas atitudes que à primeira vista são difíceis de serem compreendidas. Olha aqui, ó, nós temos dois tipos de efeito, tá, principalmente. Primeiro, são os de curto tempo de exposição. Esses aqui é que aquela norma mais utilizada, a gente chama de CNIRP, que é de 1998, prevê, e está escrito lá na norma, essa norma só prevê efeitos de curta duração. Nossa exposição hoje é diferente. A nossa exposição hoje é diferente do que era há 15 anos atrás, quando essa norma foi instituída. Tá? O outro tipo de efeito, que não é o de curta duração, é o que nós chamamos de efeito de longo tempo de duração ou efeitos crônicos. Esse é o que preocupa,
porque esses tipos de efeitos já têm mostrado danos, tá, celulares e danos à saúde em níveis substancialmente abaixo daqueles agudos ou de curto tempo de duração, que a gente chama também efeitos térmicos. Quando a gente fala em efeito térmico, a gente está associando a essa norma aqui, ó, que é a mais utilizada. 1998, a realidade mudou muito de lá para cá. Então a gente diz assim, ó, olha aqui o que nós dizemos, ó, o tempo é nosso inimigo, muito tempo de exposição prejudica. E nós dizemos também, a distância é nossa amiga. Quanto mais afastados estivermos da fonte, por exemplo, do celular, melhor para nós. A recomendação que é usada na maioria dos países, tá? Que é o ICNIRP, a sigla é para essa comissão aqui, ó, International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. Isso aí é uma entidade, é uma ONG privada dominada pela indústria, esse ICNIRP, tá? E o que eles dizem nas primeiras páginas? Essas recomendações são baseadas em efeitos imediatos e de curtos períodos de exposição. Não consideram longos períodos de exposição, que é o que a sociedade, que as pessoas estão sofrendo hoje. Tem pessoas que ficam várias horas no seu ambiente de trabalho, em ambientes onde a exposição é de baixo nível, mas é de longo tempo de exposição, várias horas por dia. Nós vamos nos referir, existem muitos resultados, tá, de pesquisas em cobaias e in vitro. Hoje mesmo de manhã nós deixamos um relatório mostrando vários artigos, vários resultados disso com a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Se essa comissão aqui necessitar, pode até recorrer àquele cópia daquele relatório. Mas o problema é que esses resultados são substancialmente abaixo daqueles limites de curto tempo de exposição, que a gente chama de limites térmicos. Um dos resultados é as quebras simples e duplas da molécula de DNA. Então, cada pessoa que conhece biologia, tá? Cada pessoa que conhece, o pessoal da área médica, sabe que esse efeito de quebra simples e dupla da molécula de DNA pode sim ser um gerador de neoplasia, de câncer, tá? E essa quebra, quando ela é simples, essa hélice dupla, a molécula tem uma probabilidade elevada de se recuperar, autorrecuperação. Se a quebra for dupla, a probabilidade de se recuperar é muito baixa, a probabilidade elevada de sofreu uma mutação, e essa mutação justifica, então, uma degenerescência. Então, nós temos o efeito biológico justificando o surgimento das neoplasias. Depois nós vamos ver que temos os resultados de pesquisas epidemiológicas mostrando o aumento, tá, dessas neoplasias por exemplo, em torno de estações de radiobase ou naqueles usuários mais constantes do telefone celular. Esse resultado aqui foi obtido em 1996, foi publicado em 96, e depois foi confirmado várias vezes em outros resultados, inclusive no projeto Reflex, tá, que é um projeto que foi muito importante sobre essas questões. Essas três fotografias aí são fotografias de microscópio eletrônico de células, tá, num ensaio que chama-se ensaio do cometa, tá? Porque a gente observa, tá? Aquela primeira é o controle, a célula está intacta. As outras duas são irradiadas, uma com radiação ionizante, tá? Mostrando o rabo do cometa aqui, é a fragmentação da célula. E observa-se que mesmo com radiação não ionizante, existe também a fragmentação da célula. Então não pode-se dizer que a radiação não ionizante é inócua para o tecido. Está ali, ó. E mais importante, o nível de radiação, que é a SAR, que significa taxa de absorção específica, energia por unidade de grama de tecido, abaixo daqueles limites de curto tempo de exposição, dos limites térmicos ou do ICNIRP, mostrando, mais uma vez, e vocês vão ver outras vezes também, que aqueles limites absolutamente não servem para proteger a saúde da população e, portanto, devem ser revisados. Esse aqui é o projeto Reflex que eu me referi, foi um projeto muito importante na Europa, com 7 países da Europa, tá? Durou 4 anos e pouco,
consumiu mais que 3 milhões de euros e obteve resultados análogos em níveis muito baixos de exposição, abaixo dos níveis térmicos. Tá? Por exemplo, quebra simples e dupla da molécula de DNA. Outro resultado importante, eu estou resumindo só alguns, mas no Bioinitiative Report, que eu vou dar a referência aqui na internet, a gente tem revisão de mais de 1.800 artigos científicos mostrando resultados dessa linha aqui. Eu estou tentando resumir só para ser rápido. Essa aqui é a alteração da barreira hematoencefálica. Alguns tecidos mais sensíveis, por exemplo, os neurônios, têm uma proteção contra a penetração de macromoléculas, por exemplo, tá? E os neurônios são uns deles. Observa-se que em níveis abaixo, tá, dos níveis dos limites térmicos, tá, essa barreira é já alterada. Tá? E isso aí, então, pode ser sim uma nova razão de neoplasia, de tumor cerebral, por exemplo. Tá? Esse resultado aqui, exatamente o resultado de microscópio eletrônico, tá? Em tecidos do cérebro de cobaias, no caso são ratos. A parte de cima ele não está sendo irradiado, tá? E na parte de baixo ele está sendo irradiado em níveis abaixo daquele, muito abaixo daqueles que a gente recebe quando encosta o celular na cabeça. E a que a gente observa ali é o que eles chamam de dark holes. Aqueles dark holes é onde a barreira hematoencefálica foi alterada, tá? Ok? Uma questão muito importante dessa lei 5013/2013 é em relação também às estações de rádio base. Mas nós não focamos só nas estações de rádio base. Nós consideramos aqui, porque a preservação da saúde é em relação a outros sistemas de telecomunicações também. Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, etc. e tal. Mas aqui tem alguns resultados. O problema é que essas neoplasias, elas têm um período de latência de pelo menos 6, 8 anos. E são poucas as pesquisas epidemiológicas em relação às estações de rádio base que cobrem um período maior. Se você fizer uma pesquisa epidemiológica de 1, 2, 3 anos, não vai aparecer nada por causa desse período de latência. Mas na Alemanha, na cidade de Naila, tem uma pesquisa epidemiológica importante que foi encomendada pelo governo alemão. E o que mostrou, entre outros, essa pesquisa? Essa pesquisa mostrou que até um raio de 400 metros em torno das ervas, aqueles que habitavam ali tinham uma probabilidade, um índice de neoplasias da ordem de 3 vezes maior que os que habitavam fora daquele raio. Tá? E o que eles dizem no artigo que eles publicaram, então, esses 4 médicos? Eles dizem assim, esse estudo mostrou que não é mais possível assumir que não há relação causal entre as emissões de radiofrequência e o acréscimo de incidência do câncer. Tá? Esse resultado é muito importante em Naila. E na cidade de Netanya, em Israel, também houve uma pesquisa epidemiológica, e só que aí eles aumentaram um pouco, houve um aumento do risco, porque o raio diminuiu. O raio foi 350 metros. E aumentou para 4,15 vezes o risco do desenvolvimento uma série de neoplasias, tá certo? E uma coisa muito importante é que os campos medidos nesse raio de 350 metros estavam todos, nunca foi superado os níveis dos limites térmicos, mostrando mais uma vez que aqueles limites térmicos, os limites de exposição de curta duração, absolutamente não protegem a saúde. Tá? Isso aqui é alguma coisa, nós estamos falando em intensidade de campo elétrico ou densidade de potência. Aqui está vários países, os limites que eles têm. Alguns consideram, em parte, o princípio da precaução. Tá certo? Essa aqui, bem de baixo, é o nível do ICNIRP, do limite térmico, que a lei federal de maio de 2009, tá, adotou o limite térmico da ordem de 40 volts por metro em 850 MHz e 60 volts por metro em 1850 e 1900 MHz. Observe que na Suíça, por exemplo, tá, o limite lá, e observação importante, as telecomunicações lá funcionam muito bem, os limites lá são da ordem
de 4 a 6 volts por metro nessas duas faixas de frequência. Ou seja, em termos de campo elétrico, 10 vezes menos, o que em densidade de potência corresponde a 100 vezes menos, tendo em vista a relação quadrática entre campo elétrico e densidade de potência. Tá? Então, ali tem também a norma da ABNT para equipamentos eletrônicos, 3 volts por metro. Então, a gente observa que os equipamentos eletrônicos têm um limite, olha aqui, da ordem de 20 vezes abaixo do limite que é adotado na legislação federal de 2009. Equipamento eletrônico. E nós temos neurônios, por exemplo, que são muito mais sensíveis, sem dúvidas, que esses equipamentos eletrônicos. Tá? Exemplo aqui, tá, a gente pode fazer para qualquer sistema de comunicações. Pode ser para uma Airb, pode ser para um sistema de Wi-Fi, pode ser para um sistema de WiMAX, pode ser para um sistema de Bluetooth. O que é que nós estamos vendo ali? Nós estamos vendo o que nós chamamos de zona de exclusão, aquilo lá. Então, nós estamos simulando uma Airb a partir dos dados relevantes dela. Nós temos os dados de potência, frequência, diagrama de radiação, etc. e tal, e nós podemos, então, traçar, em comparação com qualquer norma, a zona de exclusão. O que significa a zona de exclusão? A zona de exclusão significa o seguinte: quem estiver dentro desse volume aqui está superando a norma que nós estamos comparando. Quem estiver fora está atendendo a norma. Essa aí em comparação com a norma de Porto Alegre, que é a mesma da Suíça, tá? 4 ou 6 volts por metro. Isso aqui, esse raio aqui é da ordem de 55 metros. Se nós comparássemos com a norma nacional, obviamente o volume ia ser muito menor. Esse raio aqui seria da ordem de 5,5 metros. Tá? Nesse caso, comparando com a norma de Porto Alegre, isso aí é lá na cidade de Porto Alegre, esse prédio aqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, nós observamos que quem habitasse, por exemplo, nos 2 últimos andares desse prédio, estaria dentro da zona de exclusão, ou seja, estaria superando aquela norma que nós estamos comparando. Tá certo? Outra questão importante é o celular se aproximando da cabeça. Tá? E nós também, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos um grupo de pesquisa que faz a simulação do celular se aproximando da cabeça. Tá? Para isso, entre outros, vocês têm que ter o modelo da cabeça das pessoas. Nós fazemos isso para adultos, para adolescentes e para crianças. O que a gente observa é que, nas crianças, os efeitos são muito mais críticos, por razões diversas. Depois nós podemos abordar se interesse houver. O valor ali ó, é SAR, é taxa de absorção específica. Specific Absorption Rate, que mede potência absorvida por unidade de grama de tecido. Isso aí é o trabalho que nós um dos trabalhos que nós fazemos lá. Então, o que nós fazemos? Nós partimos de imagens médicas de ressonância magnética ou tomografia computadorizada. E aí a gente constrói um modelo para qualquer tipo de tecido. Ali são 6 tecidos, nós podemos fazer para mais, para 16, 32 tecidos, tá? Dependendo da precisão que se desejar. E a partir daí, então, a gente constrói uma matriz, tá? Onde são cubinhos de 1 milímetro de largura. Na verdade, ali tem 12 milhões de cubinhos, tipicamente, naquela matriz, e a cada um dos cubinhos são associados os parâmetros dielétricos de cada um dos tecidos. Massa branca, massa cinzenta, fluido encefálico, osso, gordura, pele, etc. e tal. E isso aí é usado num tipo de modelamento preciso para calcular esse parâmetro aqui, que é o SAR. Tá? E a gente faz isso para adulto, faz isso para adolescente e para criança. E os resultados obtidos são aproximadamente os seguintes. Esse aqui é uma criança de 10 anos comparada com um adulto. E a gente observa que, percentualmente, existe uma penetração maior nas crianças. E as razões disso a gente pode discutir. Entre outros, porque as crianças têm seus tecidos do cérebro com maior teor de um fluido salino, que concentra mais energia e dissipa mais energia. Esses resultados aqui é um dos pioneiros desse tipo de modelamento, que é o professor On Gandhi, da University of Utah, lá nos Estados Unidos. E ele mostrou também, há muito tempo atrás, o problema. Olha aqui está uma criança de 5 anos, outra de 10 e um adulto. E a gente observa que a penetração
Então, porque as cores estão associadas à densidade daquela SAR, a penetração nas crianças é proporcionalmente maior que nos adultos. As crianças começam muito cedo a usar todos esses tipos de sistemas sem fio, e elas são mais suscetíveis a esses problemas e vão usar mais tempo durante a sua vida. Estão sendo cobaias de uma tecnologia que não mostrou ainda ser inócua à saúde. Ao contrário, a pesquisa científica está apontando que dá problemas. E nós temos que levar isso muito a sério. Sempre que a sociedade contrariou a pesquisa científica, na maioria dos casos deu problema. Veja-se, por exemplo, as questões que nós sabemos aí de tabaco e outras questões. Esse aqui é o processo de medida que é feito no Brasil e nos outros países do mundo. Olha aqui, isso aqui é uma bacia, o celular entra por baixo ali, ó, com um tipo de um elevadorzinho encostado no ouvido, de um lado e do outro lado da cabeça. Aqui em cima tem um robô que tem uma antena que mergulha ali num líquido salino que tenta simular os tecidos do cérebro. Mas eu digo tenta porque esse líquido, entre outros, é homogêneo. E no nosso cérebro nós temos um nível muito grande de não homogeneidades. Então nós estamos fazendo um processo de certificação do celular que vai ser vendido, tá, para um adulto, para uma criança, para um adolescente, um processo de certificação que está altamente equivocado. Tá? Nós não conseguimos simular a realidade. Entre outras também, além do líquido ser homogêneo, é porque aquele modelo ali é baseado num ex-presidiário americano que tinha mais que 1,93 m e pesava mais que 120 quilos, com a sua cabeça proporcional maior, então não representava nem 10% da população. Aqui é uma outra questão muito importante, resultados de pesquisas epidemiológicas mostrando problemas, tá, com o uso principalmente de celulares e desenvolvimento de tumores cerebrais. Esses resultados aqui foram considerados pela Organização Mundial da Saúde suficientes para classificar essas radiações possivelmente carcinogênicas grupo 2B. Isso aí tem que ser levado a sério pelos governos, pela população, pelas operadoras e pela indústria. Tá? Então nós dizemos aqui de novo, olha aqui, ó, o tempo é nosso inimigo. Tá? E ali está um dos projetos mais importantes nessa questão, que se chama esse projeto Interfone. Foi um projeto que reuniu 48 cientistas selecionados pela Organização Mundial da Saúde, porque esse projeto aqui foi coordenado pela OMS, tá? De 13 países, consumiu mais que 30 bilhões de dólares. E o que ele mostrou, esse projeto? Mostrou que sim, que aqueles usuários mais constantes tinham uma probabilidade pelo menos dupla de desenvolvimento de tumores cerebrais do lado que encostava o celular. Chama-se ipsilateral isso. Tá? E os tumores que mais apareceram foram glioma, neurinoma acústico e tumores na glândula parótida, tá? Que são mais próximos do celular. Tá? Muito importante, olha aqui, ó, usuários regulares para esse projeto aqui são aqueles que efetuam uma ligação por semana num período de 6 meses. Os usuários médios dessa população aqui estudada, tá, usavam 2 a 2 horas e meia por mês. A nossa realidade hoje aqui é isso. Tem gente que usa isso ou mais até por dia e não por mês. Esse é o resultado ainda do projeto Interfone, tumores na glândula parótida. A glândula parótida, para aqueles que não são muito ligados à parte de anatomia, ela é muito próxima aqui onde normalmente a gente encosta o celular. E isso aqui é em Israel. Mostrou um aumento substancial, o eixo horizontal é ano. Começando em 1972 e até 2006. Houve um acréscimo muito grande em Israel do uso de celulares. E coincidiu com o aumento de tumores na glândula parótida. Né? Isso aí é um dos resultados do projeto Interfone. Uma meta-análise, tá, feita por esse grupo aqui, tá, e publicada nesse jornal aqui, mostrou que aqueles que usavam o celular por mais de 10 anos, tá, tinham o risco dobrado do desenvolvimento, principalmente de gliomas e neurinomas acústicos. Não mostrou aumento para meningioma. Tá?
E muito importante também as crianças ou adolescentes que começam a usar os telefones celulares muito cedo, tá? Eles tiveram um aumento da ordem de 5 vezes probabilidade de desenvolvimento de tumores cerebrais quando estivessem na faixa de 20 a 30 anos. Eu ponho sempre, olha aqui, ó, a revista, o artigo, tá? Nas transparências, de tal forma que quem quiser pode consultar isso. Tá? Eu não estou mostrando resultados do professor Salles, eu estou mostrando resultados da pesquisa científica internacional. Tá? E agora, aqui a pergunta, o que a OMS diz? O que a ciência diz? O que os fabricantes dizem? É muito importante. Olha aqui, a OMS, tá, em maio de 2011, ela classificou essas radiações como possivelmente carcinogênicas. Aqui está alguns dos agentes que também são carcinogênicos. A DDT. DDT a gente usa para matar barata, em uma quantidade muito pequena. Imagina uma pessoa ficar sendo sob a ação do DDT durante 8 horas por dia. Né? Aqui também, ó, clorofórmio, chumbo, cobalto, herbicidas, clorofenóis, todos agentes reconhecidamente danosos à saúde. Tá? E a OMS, através desse órgão aqui, ó, a Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer, que é o IARC, tá? Então, aliás, a comissão CDU tem uma cópia de toda essa resolução da IARC, tá? Se precisar, está disponível lá. E o que eles mostraram lá, entre outras coisas, tá? Que houve um aumento de 40% no risco de desenvolvimento de gliomas entre aqueles usuários de celular que usavam uma média de 30 minutos por dia num período de até 10 anos. Tem muita gente que usa muito mais que isso aqui. E esse resultado da IARC foi muito importante, porque, entre outros, eles recomendam o princípio da precaução. Na hora em que o seu diretor, Christoph Wilde, tá, diz o seguinte, dadas as potenciais consequências desse resultado e dessa classificação para a saúde pública, é importante que se investigue mais a longo prazo o uso intensivo de celulares. Disse isso, mas disse ainda mais, tá? Que, faltando essa informação, é importante tomar medidas pragmáticas para reduzir a exposição a equipamentos como fone de ouvido e celular. Então, ele está recomendando aí, o diretor da IARC, o uso da precaução. E isso vale para os telefones celulares e para qualquer outro tipo de irradiação nessas frequências de radiofrequência ou de micro-ondas. Tá? Então, o que representa essa classificação da OMS e do IARC? Primeiro, justifica o uso do princípio da precaução, tá? Confirma a existência dos efeitos não térmicos ou de longo tempo de exposição. Por que confirma? Porque todos aqueles celulares estudados eram certificados e respeitavam aquela norma dos efeitos térmicos do ICNIRP, que é a mesma norma federal da nossa legislação de maio de 2009. 11.974, se não me engano é o número dela. E o que é importante também, que isso aí indica que essas recomendações para os efeitos térmicos, por exemplo, a do ICNIRP, tá, não são suficientes para a proteção da população. Isso aí está inequívoco. Tá? Nós temos que levar a sério essa recomendação da OMS. Já faz mais que 2 anos e meio e a gente, ao contrário, em vez de diminuir a exposição, cada vez aumenta mais. Nós não estamos levando a sério isso e o risco e o ônus para a saúde pública pode ser muito grande. Esse relatório aqui, Bioinitiative Report, ele é disponível na internet, qualquer um pode baixar desse endereço aqui. E isso é uma revisão de mais de 1.800 artigos científicos, mostrando esses efeitos de baixo nível, que nós estamos, alguns deles foram mencionados aqui, e mostrando e indicando que as normas para curta exposição não são mais adequadas para prever riscos à saúde pública de hoje. A atualidade hoje é diferente do que era. E eles recomendam, entre outros, para frequências baixas, 60 Hz, 1 mg.
para frequências de radiofrequência e micro-ondas, 0,6 volts por metro em ambientes abertos, outdoor, e 0,2 volts por metro em ambientes fechados. Olha aqui, ó, existe um projeto nacional e internacional também, chama-se One Laptop per Child, ou um computador por aluno. Os alunos ficam em sala de aula com Wi-Fi 3, 4 horas ali. É sim baixo nível de exposição, mas isso está errado. Tá? Aqueles alunos estão sendo cobaias. Tá? Nós, daqui a alguns anos, podemos nos arrepender de tê-los expostos a essas radiações durante tanto tempo. Nós medimos lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o Wi-Fi, um laptop é um nível, 10 é outro, 20 é outro e 30 é outro. Tá? Então estão ali os alunos, 10, 20, 30, 40 alunos, várias horas por dia. Tem que ser evitado. É fácil evitar. Evitar como? Colocar um cabo na mesa dos alunos, na mesa dos deputados. Não precisa comunicar via wireless. Comunica via cabo, chega ali, encosta o seu laptop e comunica via cabo. Tem melhor qualidade, custa mais barato a longo prazo e o risco à saúde é reduzido. Pelo menos esses 3 benefícios. O que os fabricantes dizem? Então, aqui... Só pedir, o senhor concluiu, o tempo já esgotou, vou Tá, dar mais 5 minutos. Só, é o que eu preciso, tá? Olha, o que os fabricantes dizem? Eu vou pedir, ó, cada um de vocês, ao chegar em casa, vai procurar o seu manual e vai procurar lá no manual. Letrinha pequenininha, está escrito isso aqui, ó. Aí a pergunta é, por que os fabricantes recomendam essas distâncias mínimas? Ah, alguém tem que responder isso. Então, esse aqui é o último item. Olha aqui, ó. E o último item, nós reclamamos alguns equívocos atuais. Primeiro, que as recomendações da Equinip consideram somente os efeitos de curto tempo de exposição. A realidade da nossa exposição hoje é diferente. O segundo é que a classificação de 2B pela OMS, tá, tem sido tratada com leniência, com desdém pelos governos, pela indústria, pelas operadoras e pela população. E em vez de se reduzir a exposição de 2 anos e meio para cá, quando essa classificação saiu, ao contrário, a exposição tem sido aumentada. O processo de certificação é equivocado, e se desejar, nós podemos discutir mais sobre esse processo de certificação dos celulares. Tá? O uso de telefonia móvel tá equivocado. Tá? Muitas vezes nós temos no nosso gabinete o telefone fixo e usamos o celular. Ou em casa, o fixo e usamos o celular. Então, nós já mencionamos isso aí, e isso aí é muito importante também. Tá? E outra coisa também, muitos sistemas estão utilizando frequências críticas. O que é frequência crítica? 2.4, 2.45, 2.5 GHz é onde existe maior absorção dos tecidos biológicos. Tá? Por isso que a gente usa essa frequência no forno de micro-ondas. Tá? Lamentavelmente, o Wi-Fi, o WiMAX, Bluetooth, tá? E o 4G ou LTE está nessa frequência de 2.4 GHz, ou próxima dela. Tá? Aqui, então, é muito importante porque nós estamos na Câmara dos Deputados. E aqui eu tenho as recomendações aos governos. Tá? Primeiro, que os celulares fossem fabricados sem alto-falante e sem microfone, de tal forma que as pessoas fossem induzidas a falar com fone de ouvido. Tá? Segundo, que sejam desenvolvidas políticas públicas incentivando sistemas de comunicações via fibras ópticas, via cabo coaxial, par trançado. E também taxar mais a comunicação móvel e reduzir, incentivar o uso de comunicações fixas. Ampla campanha de esclarecimento ao público, porque muita gente desconhece esses problemas, tá? E não permitir o uso de frequências próximas a 2.4 GHz. Recomendações aos legisladores, deputados federais, senadores, tá? Vereadores, etc. Tá? É essencial que qualquer nova legislação, tá, seja baseada na proteção de crianças e adolescentes, bem como as populações vulneráveis. Por exemplo, 0,6 volts por metro em ambientes externos e 0,2 volts por metro em ambientes internos. Ali, ó, maiores taxas ou impostos para comunicações sem fio e menores para as fixas. Para recomendações aos fabricantes, tá, que usem mais os meios confinados, fibras óticas, cabos coaxiais, preservar o princípio da precaução e a saúde dos usuários. Essa é a última transparência, tá, resumindo que
Pelas razões expostas, acreditamos que os padrões atuais que limitam as exposições às radiações não ionizantes não protegem a população em relação ao longo tempo de exposição e devem, portanto, ser atualizados considerando os efeitos biológicos aqui mostrados. E a nova realidade. Qual é a nova realidade? Que somos expostos várias horas por dia, vários dias por semana, várias semanas por ano. Tá? Riscos desnecessários podem e devem ser evitados. Muito obrigado pela atenção. Agora vamos ouvir a explanação da senhora Verônica Marques Tavares, que eu vou... Por favor, professor, aqui na mesa conosco, eu vou disponibilizar o mesmo tempo para a senhora, mas ela já me confidenciou que vai ser rápida na sua explanação. Então, com a palavra a senhora Verônica Marques Tavares, que aqui representa o IBAMA. Boa tarde a todos. Obrigada, deputada, presidente da comissão. Eu vou me restringir ao aspecto do PL, né, a parte que se refere ao licenciamento ambiental, que seria digamos, de afeto à atividade e às competências do IBAMA. E destacando que o IBAMA, como sendo o órgão ambiental federal e cujas competências, né, estão delimitadas hoje, especialmente pela Lei Complementar 140, que o licenciamento ambiental de antenas, né, desse tipo de instalações, eles seriam, em geral, dos municípios e dos estados, cabendo ao IBAMA o licenciamento do que tiver em unidade de conservação, terra indígena e outras áreas que sejam específicas do licenciamento ambiental federal, independentemente da tipologia, né, do tipo de atividade. Bom, o que trata, o PL que trata da questão do licenciamento ambiental é no seu artigo 9º, em que remete que o CONAMA estabelecerá o procedimento para o licenciamento ambiental desse tipo de instalação, e que a gente acredita que seja uma norma adequada pelo fato de que o CONAMA já lida, né, pela competência designada pela Lei 6.938, que estabelece as competências do CONAMA para normatizar em relação a normas, critérios e procedimentos para licenciamento ambiental. Então, e que isso é válido para os entes do CISNAMA, então abrangendo os órgãos do CISNAMA, os órgãos ambientais do CISNAMA, envolvendo estados, municípios e a União. E basicamente isso no artigo 10º, que tem uma exceção de que não se aplica essa exceção não se aplica ao licenciamento ambiental que está previsto no artigo 9º. O porquê, né, eu acredito que essa questão da remissão ao CONAMA para o estabelecimento desse procedimento para o licenciamento ambiental é porque, além da especificidade da matéria do Conselho, essa necessidade da gente estabelecer o que é razoável para se exigir do licenciamento ambiental desse tipo de instalação, considerando que em termos de impactos ambientais, nada afetos ao que o professor Álvaro Salles apresentou em relação à questão de saúde e de competência do IBAMA, não esquecendo ainda que, principalmente em área urbana, tem uma sobreposição aí com as competências de urbanismo, né, na questão de... nas normas urbanísticas, né, que tem uma especificidade que não é a do IBAMA, então teria que envolvendo às vezes também patrimônio histórico e tal, questão das cidades, né, dos equipamentos urbanísticos. E que a gente entende que o licenciamento de antenas, ele não tem a mesma... É por isso que essa questão de
remeter ao CONAMA para disciplinar, não tem a mesma necessidade de se estabelecer um procedimento como é o procedimento geral de licenciamento ambientalizado em licença prévia, licença de instalação e licença de operação, pela natureza da atividade que, à medida que ela está instalada, não tem necessidade, esse cronograma não é uma coisa dilatada no tempo para precisar dessa etapalização e essa verificação por tempos, né, de implantação do empreendimento. E o outro aspecto também é a questão da especificidade do empreendimento, que não podemos comparar o licenciamento ambiental de uma estação de radiobase, né, com o licenciamento de uma usina hidrelétrica, né, que temos que olhar outros aspectos que em termos de impacto ambiental, numa instalação dessas é bem mais simples, né? Não tem tanta complexidade envolvendo, exceto, claro, tirando esses aspectos que quem sou eu para me enveredar do professor Álvaro Salles. Era basicamente isso, e eu estou disponível se alguém tiver alguma questão para colocar. Boa tarde. Vamos agora para a ordem de inscrição. Palavra com o líder do PV, deputado Sarney Filho. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhora e senhor expositor, Álvaro Salles e Verônica Marques Tavares, primeiro, eu queria me congratular com o presidente da comissão especial pela manutenção dessa audiência pública. Eu acho que essa é uma questão complexa, que não envolve somente aspectos de saúde, mas aspectos de paisagem, aspectos de urbanismo, interesses econômicos muito fortes estão por trás disso. E, portanto, eu acho que a pressa, nesse caso, ela favorece aqueles que já têm uma ideia preconcebida, que têm interesses muito específicos. Mas para nós, do Parlamento brasileiro, que temos a obrigação de tratar com um assunto relativamente novo no mundo, que é justamente essa questão complexa da troca de dados via satélite, via internet, cabo, enfim, usando de uma tecnologia nova, não é? As baterias desses celulares, enfim, é uma questão que está longe ainda de ser consolidada. Isso me remete, professor Álvaro Salles, àquela discussão antiga sobre o cigarro. Eu me lembrei muito. No começo, o cigarro era tido por todos aqueles filmes de Hollywood como uma demonstração de pessoas bem-sucedidas. Havia um incentivo ao tabagismo. Depois de alguns anos, há 30 anos atrás, depois de muitos anos, não me recordo, mas a história vale pelo que começou-se a suspeitar, e muitos médicos daquela época já faziam um vínculo entre o câncer de pulmão, a qualidade de vida e o cigarro. Empresas, fabricantes de cigarro poderosíssimas, pagavam grupos de cientistas para darem pareceres a favor, dizendo que o cigarro não tinha nada a ver. Tudo. Quando a ciência se impôs, nós vimos que o cigarro era o que é, um vetor de câncer, de maus hábitos, que evidentemente, infelizmente, afetou a vida de muita gente mesmo no mundo. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram inválidas, muitos pais ficaram sem filhos, muitos filhos ficaram sem pais e mães, e aconteceu o que aconteceu. Essa exposição do professor Álvaro Salles, ela
nos deixa um pouco preocupados, sim. Essa tecnologia é nova. Há 15 anos atrás, muito pouca gente tinha celular. Hoje todo mundo tem, nossos filhos usam, a gente usa. Imagina se daqui a 10 anos começar todo mundo a aparecer com câncer, com sei lá o quê, uma doença nova na cabeça aí, ou no organismo. Qual é a garantia que nós temos? Esse é apenas um aspecto menor que não diz propriamente respeito à questão em discussão aqui, que é justamente sobre as antenas. Mas ela também nos alerta, porque a mesma coisa que acontece com os celulares, acontece com as antenas. Mas eu quero me fixar, presidente e senhora Verônica, do IBAMA, em uma coisa que eu acho que é muito importante. Todos nós aqui, até por força do desempenho do nosso mandato, a gente viaja muito. Eu, porque sou uma pessoa ligada à questão da sustentabilidade, participo de muitas conferências internacionais. Tenho rodado esse mundo. Em todos os lugares que tenho ido, eu não tenho visto o que vejo no Brasil, presidente. Aqui no Brasil, você pega um teco-teco para ir fazer campanha no município que fica a 200 quilômetros de onde você está, da sede, da capital. Você sobe num edifício alto da sua cidade e você vai ver verdadeiros monstrengos que são essas antenas espalhadas sem nenhum senso de equilíbrio urbano por toda a cidade, manchando a paisagem. Esse é um aspecto. Por quê? Primeira coisa que eu acho, presidente, que essa comissão tem a obrigação de saber. Por que nos outros países não acontece o que acontece aqui? Por que a paisagem lá é diferente? Será que lá as antenas são escondidas, são invisíveis? Há uma tecnologia dessa nova? Alguma coisa tem que acontecer. Nós temos que ver a legislação comparada, em primeiro lugar. Saber como está a Alemanha, como está os Estados Unidos, como está a França. E depois nós vemos como vai ficar o Brasil. Para que essa pressa, presidente? Para que essa pressão em cima dessa comissão? Não tem sentido. Nós aqui temos o dever, a obrigação de defender o interesse público. E essa questão é grave. Não é uma questão simples. Não vão querer fazer chantagem de dizer que, por causa da legislação, o serviço está mal. O serviço está mal não é por isso. O serviço está mal por incompetência dos gestores. Então não vamos por aí. O que nós temos que ter é cautela, sensibilidade. Por isso, presidente, está aqui a parte representativa do Partido Verde, que está aqui presente. Fizemos esse requerimento de audiência pública. Estamos entregando um outro requerimento. Achamos que essa questão tem que ser discutida. Não pode passar em branco. Essa é uma questão muito grave, muito séria, que tem que ser exaurida sobre todos os seus aspectos, sobre o aspecto da saúde, aquelas pessoas que moram perto. Será que escolas, professor Varossari, essas antenas podem ficar perto de escolas, podem ficar perto de creches? Será que elas podem ficar perto de grandes aglomerados? Qual o efeito disso? De uma estação de metrô altamente movimentada? Então, é uma questão que não é simples e que nós precisamos, portanto, aprofundar essa discussão. Temos essa obrigação. Mesmo que a gente falhe, pelo menos a gente não vai ter sobre nós a responsabilidade de não termos tentado acertar. O jovem presidente tem uma missão muito importante. Eu fui, durante determinado momento, relator dessa questão antes de criar a comissão especial. E eu pude sentir um pouco o quanto de pressão se recebe. Eu que sou um deputado antigo, já acostumado, calejado nas lutas, quase nunca ganho aqui, porque minhas questões eu defendo os direitos da sociedade, muitas das vezes em contraponto aos direitos individuais. Então eu conheço isso. Então eu sei que as pressões sobre Vossa Excelência são muito grandes. Mas essas pressões não podem se sobrepor àquilo que a sua consciência e que a sua eleição lhe determinou. Portanto, eu tenho certeza
que um jovem de futuro, como Vossa Excelência, vai estar à altura de relatar essa matéria. Vamos discutir, vamos exaurir, vamos ouvir, vamos tentar fazer o melhor possível. E é dentro disso que eu acho que é importante essa audiência pública. Primeiro, eu gostaria também de fazer uma observação. Eu acho que o CONAMA, é evidente que o CONAMA é o órgão máximo, eu acho, de deliberação das questões socioambientais. Mas ele não pode, dentro dessa lei, já vir com a especificidade de fazer um licenciamento simplificado. A lei já diz aqui, seu artigo 9º, o Conselho Nacional do Meio Ambiente disciplinará procedimento simplificado de licenciamento ambiental. Por que já está se dizendo que esse licenciamento é simplificado? Qual a substância que determina que esse licenciamento tem que ser simplificado? Não existe. Nós não podemos predeterminar por uma lei. O que vai dizer como deve ser esse licenciamento é a importância do fato. Eu, por exemplo, acredito que essa questão não deveria ser delegada aos municípios e aos estados. Isso é uma questão nacional. A lei diz, o potencial de poluição, seja ela visual, seja ela para a saúde, ele não está determinado nessa questão. Não se sabe ainda. Então eu acho que é prematuro que a gente já determine que esse licenciamento tem que ser simplificado. E também é prematuro que se delegue aos estados e aos municípios esse tipo de licenciamento. Por isso que eu acho, presidente, que nós devemos dar a discussão e tenho certeza que a ampliação da discussão, inclusive ouvindo segmentos do setor interessado, nós não devemos negar o direito de opinar, de expor suas ideias a ninguém. Mas a partir desse contraditório, buscarmos um caminho que não seja o caminho da simples aceitação, mas que seja o caminho melhor para a nossa população. Acredito e reafirmo mais uma vez antes de encerrar, presidente, já agradecendo a generosidade do tempo, que uma comparação com a legislação de outros países que estão mais desenvolvidos, países que começaram mais cedo, eu acho que isso é fundamental para nortear os nossos caminhos. Era isso, presidente. Eu não tenho nenhuma pergunta específica a fazer. Eu só tenho que agradecer aí aos expositores e a Vossa Excelência esse espírito democrático que está norteando a presidência do trabalho de Vossa Excelência. Deputado Sarney Filho, dizer que para nós é um prazer receber Vossa Excelência com a experiência que tem nesta casa, de liderar uma bancada importante, nós sabemos das suas convicções e, acima de tudo, do papel que engrandece o Parlamento brasileiro. Dizer que essa comissão não irá se furtar em nenhum momento de debater e discutir o tema. O que nós temos feito aqui, o deputado Eurico Júnior, que tão bem representa o PV nesta comissão, sabe que nós em nenhum momento abrimos mão, desde que assumimos esta presidência, de realizarmos as nossas audiências públicas, as nossas reuniões, todas as semanas. Já recebemos aqui o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que trouxe seu posicionamento. Na outra semana recebemos as empresas, recebemos o sindicato das empresas, o representante da Anatel. Na última semana recebemos outro representante da área de telecomunicações. Agora estamos recebendo o IBAMA, estamos recebendo o professor. Dizer que todos os requerimentos que o PV achar necessário, de membros, de autoridades na área, para discutir e engrandecer o debate, esta presidência irá acatar e irá marcar audiência pública quantas vezes for necessário, até que venhamos a exaurir todos os questionamentos para que o seu relator, o deputado Edson Santos, que aqui aproveito para justificar a sua ausência, diante da impossibilidade das votações, por falta de acordo esta semana, não está presente, mas que, na verdade, também tem se dedicado, esteve no Espírito Santo na última segunda, numa audiência requisitada pelo deputado Folleto, ou seja, nós estamos procurando dar a dimensão que a comissão precisa para realizar um bom trabalho. Então, dizer e agradecer a Vossa Excelência pela presença e pelas colocações. Passar a palavra para o autor
do requerimento dessa audiência pública, o deputado Eurico Júnior, que detém a palavra. Olha, senhor presidente, primeiro agradecer aí a deferência, agradecer o apoio e até colocar aqui hoje a presença de 4 membros da bancada do PV, tanto não só o líder, mas também o presidente do partido e a deputada que é nossa representante do Paraná e que também representa a musa do PV, né? Eu diria apenas, deputado, que eu aqui represento 100% da bancada feminina do PV. Perfeito. Então isso mostra o quanto o partido está preocupado com essa questão. Eu gostaria de aproveitar o professor aqui. Hoje nós tivemos na parte da manhã, na Comissão de Desenvolvimento Urbano também, um importante debate, uma importante audiência pública que o deputado Adriano falando sobre também o tema, e foram abordados diversos aspectos. E eu colocava ali, até que o deputado Sarney falou, semana passada eu fui ao México, na cidade do México, uma cidade que tem 22 milhões de habitantes, é o dobro da capital de São Paulo, né? O dobro, e por uma questão, até mesmo levantada pelo deputado Sarney, aqui nessa comissão, eu e os deputados que participamos dessa comissão, foram 4, nós fizemos um acordo entre a gente de tentar achar uma antena, não antena, achar a torre, não o rádio base, mas a torre da antena de telefonia celular. E rodamos o México todo, lá a cidade toda, foram 4 dias, nós fomos de ponta a ponta. Nós estávamos com o carro da embaixada e não avistamos nenhuma torre de telefonia celular que pudesse maltratar o ambiente, maltratar o paisagismo lá daquela belíssima capital do México. Então, no México, nós procuramos, mas não achamos nenhuma. E o telefone pegava, e você sabe que, é claro, é do México, né? Que é de lá, e você via toda hora propaganda prédios da Claro, e você só não avistava a antena. E o professor hoje até colocou que cada vez mais está se diminuindo o tamanho, né, da rádio base, e que eles estão sendo colocados em prédios e tal. Por que aqui no Brasil isso não acontece? Então, essa legislação comparada que o deputado Sarney Filho, eu acho que é fundamental que a gente pudesse pegar um especialista para poder colocar isso, né? Além disso, além do IBAMA, né, que é responsável por fazer o licenciamento, a gente também tem o IFAM, né, que é importante a gente ouvir o IFAM, e também as legislações municipais, o Código de Postura, Código de Obra, a parte de urbanismo das cidades, porque para a gente realmente ficar amadurecido sobre esse tema da Lei Geral das Antenas. Eu acho que seria, assim, fundamental que a gente pudesse, na próxima audiência, já buscar alguém especialista. O Ministério Público também, até em São Paulo tinha um Ministério Público de São Paulo que queria estar presente. Eu não sei o que aconteceu, por que o Ministério acabou não vindo. Pedir licença mesmo, está terminando a bancada da Paraíba. Vou deixar o deputado Paulo Folleto aqui, presidindo os trabalhos. Você já tomou a decisão correta de fazer novas audiências? Agradecer a presença da doutora Verônica, do professor Álvaro, e dizer que foi um grande prazer recebê-los aqui. Falou em Ministério Público, a doutora Ana Maria Moreira Marquesan, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tem um conhecimento largo e uma experiência grande nessas questões de estação de rádio base. Ana Maria Moreira Marquesan. Depois eu posso te dar o e-mail e o telefone dela, se necessário. Quer continuar, deputado Eurico? Aqui, ó. É do PSB do Espírito Santo, que agora preside, e craque de bola, hein? Joga muita bola lá no futebol toda terça. Então, só para completar, além da promotora aqui, que o professor levantou aqui,
também tem um promotor em São Paulo, que ele é especialista, que seria assim de vital importância. Ele até ficou de... acho que a questão da passagem é que complicou. Então a gente queria ver se a gente consegue solucionar. Obrigado, presidente. Se a gente consegue solucionar para que esse promotor de São Paulo possa nos abrilhantar aqui para a próxima quarta. Isso é fundamental. Então, fazendo uma pergunta ao professor, na questão em relação ao hospital, que já são pessoas debilitadas, a proximidade de antena, se tem alguma interferência, a colégio, principalmente creche e pré-escola, e primeiro grau, como o senhor falou, a criança está mais... E também, como colocou bem o deputado Sarney, locais de grande concentração, como estação de metrô, estações ferroviárias, estações rodoviárias, barcas, como é o caso lá no Rio de Janeiro, a barca de Niterói, a barca que atravessa do Rio para Niterói, se haveria a parte da rádio base, haveria uma interferência isso junto à população. Se tem algum estudo técnico nisso aí, tá? Então, senhor presidente Folheto, muito obrigado. Obrigado aí pela colocação, tá? E fico aí à disposição para que a senhora precisar aí da gente aí. Ok, deputado Eurico, muito obrigado. Eu acho que é melhor ouvir a deputada Rosane, depois o doutor Salles faz a consideração, pode ser? Serei muito rápida. Musa do PV. Menos, deputado, menos. Serei muito rápido, deputado Paulo Folleto, que preside essa sessão, parabenizando esta comissão especial e parabenizando o deputado Eurico por ter proposto essa audiência pública. Eu quero deixar registrado muito rapidamente. Eu, de formação, sou enfermeira e, antes de ser deputada estadual, eu atuei por 20 anos em saúde pública. Na década de 80, deputado Paulo Folleto, nós tínhamos no ácido acetil salicílico, o melhoral infantil, o nosso remédio. Ninguém entrava dentro da saúde sem sair com uma cartela de ácido acetil salicílico. Nós criamos os nossos filhos e a sociedade com esse medicamento. Hoje, o uso de ácido acetil salicílico está restrito a uma indicação como desagregador plaquetário. Ele é usado para prevenir infartos porque ele afina, vamos usar de uma forma popular, ele afina o sangue. Então, isso nós só fomos ver com o decorrer do tempo. As possibilidades e os por que nós poderíamos passar usando dessa forma errada o ácido acetil salicílico e a influência deles nas gastrites estomacais. Lá na década de 60, o uso do BHC, o pó de matar gafanhoto, era de larga escala na nossa agricultura, o pó de matar gafanhoto. E, na verdade, ele é usado para broca do café nas plantações, nos nossos cafezais. Anos depois, a Europa proibiu e nós ainda continuamos a usar por mais uns 5, 6 anos. Hoje nós temos estudos comprovados do problema que era o uso do BHC. O uso do BHC. Hoje nós encontramos o BHC no leite materno. No leite materno ofertado para as nossas crianças. Então, eu quero só deixar registrado isso. Nós precisamos ter cautela. Nós precisamos, é uma tecnologia nova, indível, infelizmente, para o nosso dia a dia. Eu digo que eu fico aqui ouvindo o senhor, despachando com o meu gabinete e falando com o meu Estado, e esse é o instrumento que nós usamos para isso. Ele se tornou imprescindível, pelo menos como um instrumento para as nossas atividades parlamentares. Agora, esta coisa, quando o senhor começa a sua explanação dizendo quem é que leu o manual e disse que este instrumento deve ficar a 1,5 centímetro e não dentro do bolso, e ninguém ergue a mão, inclusive os parlamentares, e eu me incluo, de dizer que nunca li, é muito preocupante, senhora Verônica, é muito preocupante. Quando diz quem é que conhece que a norma da OMS, aí eu até
até tinha um certo conhecimento com relação a esta questão. Mas a outra questão realmente é de ler um manual, de ver lá escrito a precaução, que inclusive protege a empresa de responsabilização, né? Para qualquer coisa, não, mas você não seguiu as normas de segurança. Então, isso é muito, muito importante que seja colocado. E eu finalizo perguntando também à senhora Verônica, a hora que esta comissão, esse PL, propõe um licenciamento simplificado, propõe e impõe, ele não está ultrapassando e entrando nas prerrogativas que são do IBAMA? Nós podemos diminuir, e nós não estamos diminuindo o poder e o que é uma prerrogativa do órgão? É uma pergunta. E finalmente, eu repito uma frase que eu ouvi a vida inteira minha mãe dizer. Cautela, caldo de galinha não faz mal a ninguém. E, por fim, ela também dizia, o seguro morreu de velho e o ainda está vivo. Tenhamos cautela e façamos a melhor lei para todos os brasileiros e brasileiras, que é o que esperam de nós. Muito obrigada. Obrigado, deputada Rosane. Só complementando, meio que na outra linha, quando a dengue ainda era uma doença que nós estávamos nos acostumando, veio a absoluta desaconselho de se usar dipirona, que houvera sido descoberta pelos americanos, pelos italianos. Os americanos disseram que não podia ser usado em dengue porque contribuía na cadeia da coagulação. E nós matamos muita gente porque usamos só paracetamol. Eu, pelo menos, uns 3 pacientes com hepatite aguda, fulminante por droga, que usaram 15 gramas de paracetamol num dia, quando a dose máxima são 6 gramas. Então, assim, essas coisas a gente tem que ter cuidado com as novidades e cuidado com o alarmismo, que às vezes nem sempre tem procedência, né? Então, professor Salles, houve uma citação ao senhor, uma pergunta do doutor Eurico, deputado, depois a doutora Verônica. Pode ser? Eu não sei qual é, posso usar esse aqui? Não, a pergunta do deputado Eurico Júnior, né, em relação a, principalmente, distâncias de estações de rádio base a diversos colégios, creches, hospitais e estações de metrô, etc. e tal. Bom, aí eu queria me referir a algumas questões. Uma delas é a seguinte, né? Essas, sejam de rádio base ou as próprias mini-herbes, tá? E na própria tecnologia, depois do 4G, o LTE, elas têm abrangências de pelo menos 500 metros. Então não há razão para você localizá-las a distâncias menores que essas, por exemplo, dos locais sensíveis. Se elas têm uma abrangência de 500 metros, pelo menos, as ervas têm muito mais, 5, 10 até 20 quilômetros. Então, a minha sugestão seria que nunca colocasse em distâncias menores que 500 metros de qualquer local sensível. Tá? O que é local sensível? É um colégio, uma creche, um hospital, uma clínica, etc. E tal. E qual é a lógica disso? A lógica disso é que as pesquisas epidemiológicas, por exemplo, em Naila, na Alemanha, em Netanya, em Israel, e também a pesquisa em Belo Horizonte, mostraram que até essas distâncias os riscos de desenvolvimento de neoplasias eram elevados. Então, eu diria, nunca menos que 500 metros. E a razão é simples, porque se você consegue comunicar a distância maior, por que vai botar a distância menor? Então, vamos proteger a população. E tem uma questão muito importante. Os aparelhos celulares, com essas tecnologias mais recentes, 2G, 3G e 4G, eles são muito sensíveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, num elevador metálico, eles têm sinal. Você até fala. Teoricamente, não devia ser, porque o elevador metálico é o que a gente chama de gaiola de Faraday, tá?
e ele não devia se comunicar. Por que ele comunica? Ele comunica porque ele tem um processamento de sinal, uma tecnologia muito sensível. A sensibilidade dele, tá, a maioria não tem disso, mas se a gente fosse medir, tem um parâmetro que mede a sensibilidade que chama-se dBm, é menos 110 dBm. Menos 110 dBm significa 10 na menos 11, 10 na potência menos 11 de 1 miliwatt. É muito pouca potência mesmo. Então você não precisa que essas herbes, tá, seja herb, mini herb, ou Wi-Fi ou WiMAX, tenham grande potência ou estejam muito próximos. Não precisa. Normalmente as operadoras querem eliminar essas questões de distância, mas é mais por questões de marketing, de competição. Porque quanto mais forte o sinal delas for, mais clientes elas vão agregar. Certo? Mas em termos tecnológicos, tendo em vista essa sensibilidade, menos 110 dBm é o valor. Fala para qualquer pessoa aí do Ministério das Comunicações ou da Anatel, eles sabem disso. Então é um alto. Olha aqui, tem uma outra experiência muito importante. Pega o forno de micro-ondas, não liga ele. Só abre, bota o seu celular lá dentro. Tá? Bota o celular dentro do forno de micro-ondas. Pega o seu telefone fixo, liga para o seu número. Muitas vezes aquele seu celular toca. De novo, não deveria tocar. Você não devia escutar o ringuing dele, a campainha dele. Por quê? Porque o forno de micro-ondas normalmente é blindado. Por que ele toca? Ele toca porque ele tem uma tecnologia muito boa. Ele consegue detectar um sinal dentro de um forno de micro-ondas, dentro de um elevador. Então, esse negócio de potência, de botar herb mais próximo, não precisa. E, ainda mais, tem aquela outra questão, olha aqui, ó, estão se usando mal o celular. Tem gente que tem só o celular em casa, não tem linha fixa, usa o celular no trabalho. É absurdo. Tem que haver uma reeducação da população, quebra de paradigma. Eles dizem assim em inglês, back to cable. Usar mais linhas fixas. Tá? Sempre que estiver no trabalho, usar linha fixa. Sempre que estiver em casa, usar linha fixa. 3 vantagens eu mencionei. Olha aqui, a qualidade de comunicação é melhor, o custo a médio e longo prazo é menor e os riscos à saúde são menores. Então tem que haver uma quebra de paradigma, tem que haver uma mudança de atitude. Isso só acontecerá na hora em que a população, tá, for alertada para esses riscos. Porque é sim uma bomba de efeito retardado. É sim o topo do iceberg que nós estamos vendo aí. Tem um pesquisador americano que ele disse assim, olha, se não houver uma mudança radical de comportamento, o que nós vamos ver nos próximos anos vai ser um tsunami de tumores cerebrais. Esse pesquisador americano diz isso, não sei se vai se realizar, tomara que não, mas ele diz isso. Aí ele disse assim, vai faltar neurologista, vai faltar neurocirurgião. Pode fazer. Quantos por cento da comunidade científica concorda com essa teoria? Que é uma teoria, né? Não tem comprovação científica, nem tempo para isso ter sido comprovado. O senhor tem percentual da comunidade científica que concorda com isso? Não existe essa estatística. O que existe, sim, é a determinação da Organização Mundial da Saúde, que foi em maio de 2011, e que diz, olha aqui, ó, baseados nesses resultados, tá, nós acreditamos que essas radiações promovem tumores cerebrais. A Organização Mundial da Saúde deve ser respeitada. Tá? E, tendo em vista esses resultados, recomendamos reduzir o máximo a exposição a essas radiações enquanto não houverem outros resultados adicionais. Recomenda o princípio da precaução. Não é o professor Salles, não é 5% da comunidade científica que está dizendo isso, é a Organização Mundial da Saúde. Os governos, os legisladores, a indústria, os operadores e a população têm que levar mais a sério essa recomendação. Isso é muito importante, isso é muito sério. Agora, só um pouquinho. Respondi a sua pergunta ou não?
Respondi. Tem uma coisa adicional. Na hora que, por exemplo, se começasse a usar menos a telefonia móvel e mais a fixa, vai desafogar a rede móvel. Então, eu mencionei, em Porto Alegre tem mais que 700 herbes. É muita coisa. Se você traçar aquele raio de 350 ou 400 metros em torno das herbes, não tem gente que não esteja exposta, mapeando essas 700 herbes na cidade. Em Brasília, provavelmente, é a mesma coisa. Então, o que eles dizem é o seguinte, vai faltar neurologista. O que eles dizem é o seguinte, vai faltar controle. Como é que você vai comparar? Quando você faz pesquisa epidemiológica, você compara com aqueles que não são expostos. Onde que vão estar os não expostos? Hã? Olha aqui, da sua pergunta eu respondi tudo. Respondi. Eu não sei se você fez uma pergunta para mim? Não? Então, acho que agora a pergunta é para a dona Verônica. Eu só, doutor Salles, segunda-feira nós fizemos uma audiência pública sobre instalação de antenas de celular em Vitória, no Espírito Santo. O doutor Antônio Frasson, que é um doutor em eletromagnetismo, e que tem reconhecimento nacional. O equipamento que mede a radiação foi desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo, que é usado pela Anatel, que é cadastrado, reconhecido pela Anatel, inclusive foi feito com financiamento do governo federal, lá na Universidade do Espírito Santo. Então, o Frasson, ele é uma autoridade reconhecida a nível nacional, e ele fez uma belíssima explanação técnica para a gente, é por isso que eu estou falando. Tá? Doutora Verônica. Obrigada. Inicialmente, eu queria, apesar dos deputados Sarney Filho ter se ausentado, fazer duas considerações em relação à fala dele, com destaque para uma que eu peço Vênia para discordar, que é em relação à questão da delegação de competências aos estados e municípios. Eu acho, primeiro, que não seria uma delegação, porque a lei complementar que hoje baseia, né, a definição de competências, ela não estabelece isso, ela estabelece o que seria as tipologias, a questão de tipologia pode vir via decreto, mas eu acredito que não, ou a questão de a atividade desenvolvida, aí no caso de unidade de conservação, terra indígena, e sim seria do IBAMA. Por que até isso? Primeiro, porque eu acho que a gente tem que tirar esse mito de que o IBAMA faz melhor. Apesar de eu ser do IBAMA, eu acho que a gente tem que fazer melhor no que compete a gente fazer. O que precisa, e por isso eu acho essa questão de remissão para o CONAMA, que é um órgão que tem uma especificidade para definir normas de licenciamento ambiental, regras claras e procedimentos robustos para que todos os órgãos que tenham competência para fazer o licenciamento ambiental possam seguir critérios estabelecidos e padronizados, para não ter exigências descabidas nem exigências menos, né, que seriam necessárias. E aí na questão que aí se envolve, porque é uma questão nacional, realmente tanto é que a questão de telecomunicações da alçada nacional. E isso, sim, uma política setorial precisa preocupar também com a questão ambiental. E aí estabelecer na próprio projeto de lei tem a questão do compartilhamento, hoje, de certa forma, já é exigido. Eu não sei, não sou especialista na área, mas eu trabalhei, inclusive, até eu ia falar isso, foi bom que eu lembrei agora, eu trabalhei como fiscal ambiental na Prefeitura de Belo Horizonte, em 2002 a 2004. E eu fiz um curso de medição isso. Ou seja, em termos de preocupação e adiantamento nessas questões, a Prefeitura de Belo Horizonte está muito mais avançada. Eu não sei hoje como está, mas comparativamente até a época, era muito mais avançado que o IBAMA, porque não tem isso, porque é uma questão muito afeta a municipalidade, fora que a capilaridade do IBAMA não seria, a gente teria que virar um órgão enorme para dar conta da capilaridade hoje com a demanda que é. Isso seria, em termos até de gestão, um caos para o IBAMA. E com relação
a questão do procedimento simplificado, que eu, em relação tanto à fala do deputado Sarney Filho quanto da deputada Rosane, o que eu entendo aqui do procedimento simplificado, que está remetendo ao PL, né, é um pouco dentro da linha do que eu disse, que não necessariamente precisa do procedimento para esse tipo de instalação, de uma etapalização como licença prévia, licença de instalação de operação, e também a questão dos procedimentos, talvez procedimentos específicos seria a melhor termo, não sei, mas assim, eu acho que não muda muito em termos do que o CONAMA vai regulamentar, normatizar em relação ao que ele vai ter que estabelecer, o que é exigível para esse tipo de instalação, o que tipo de estudo apresentar e os prazos, né, a documentação dentro do que compete à área ambiental. Então, eu acredito que não tenha grandes questões em relação a esse tipo de atividade de estabelecer o procedimento simplificado. É claro que não dá para estabelecer procedimento simplificado para tudo quanto é tipo de empreendimento, porque realmente não dá. Uma hidrelétrica, né, enfim, querer jogar isso para outras questões. Mas, no caso, eu acho que o procedimento simplificado aí é nessa linha, de exigir do que para uma instalação desse tipo, o que é exigível e que não é dentro da linha do que a gente pensa um licenciamento ambiental, nós temos licenciamentos ambientais de uma natureza muito complexa, que envolve vários aspectos, sendo que até um empreendimento pontual, né, muito pontual, ainda que os efeitos sejam dispersos, mas isso eu acho que está muito mais afeto nessa questão de definir critérios e padrões também na área que diz, né, que o professor Álvaro Salles mencionou aqui. Era isso. Se tiver alguma mais questão, eu estou às ordens. Obrigada. Eu acho que também, assim, na linha da Verônica, com 250 legislações municipais, que abrange hoje 108 milhões de brasileiros e mais da metade dos municípios desse país, e a maioria das nossas capitais, nós nem podemos cobrar das teles, né, das concessionárias do serviço de telefonia, porque elas usam como argumento que com 250 legislações elas não têm como uniformizar comportamento. Então, assim, eu acho que essa legislação que está se procurando, ela vem uniformizar um comportamento para que nós possamos ter mais mecanismo de cobrança para a prestação de serviço de qualidade questionável, né? Então, assim, o que eu também entendi que serão 60 dias a partir do pedido da instalação, com tolerância de 15 dias, indo para 75, se houver audiência pública, que seria o máximo de tolerância. Aí, um claro entendimento da minha parte, que o Brasil precisa de instalar a tecnologia 4G para a Copa e para o evento seguinte. O Brasil vai ser foco do mundo e não dá para chegar na Copa do Mundo com o que nós temos, com essa infraestrutura. Então, nós precisamos de realmente acelerar a instalação, a possibilidade, já que, eu não sei, Verônica, se eu estiver errado, doutora Verônica, eu li que há condições e que demora-se 18 meses para liberar o licenciamento ambiental para uma ERB, né? Quer seja com torre ou no poste. Nós não vamos ter condições de manter o serviço funcionando, nós não vamos ter condições de apresentar uma Copa do Mundo para o mundo com essa condição que nós temos hoje, né? Então, realmente, o governo precisa de, em alguns pontos, acelerar essas questões, né? Nem sei se é simplificar, mas arranjar um mecanismo onde esse licenciamento possa vir com mais rapidez. Ok? Essa é uma observação pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém? Tudo bem? Estão satisfeitos? Então, gente, isso, quarta que vem, né? Isso, então, isso. José Lucas, tá bom. Olha só, gente, então nada mais havendo a tratar, convoco a próxima reunião para quarta que vem, hoje são 13, dia 20, 14h30,
com o doutor José Carlos de Freitas, do Ministério Público de São Paulo, e o representante do prefeito de Porto Alegre, da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto José Fortunati é o presidente, mas ele não virá. Virá o representante, que é o... Ok, gente. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos.